nos visita e a todos nós temos olhado para Romanos e já semana passada entramos no capítulo 12 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Então, daqui a pouquinho nós vamos ler o texto desta noite, mas antes disso, vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, mais uma vez, Senhor, este culto é para Ti, tudo o que fazemos aqui é para Ti, a Ti toda honra e toda glória, cada oração, cada música entoada aqui, cada palavra, a Tua palavra lida e explicada agora, ó Deus, é para honrar e glorificar o Teu nome. Então, Senhor Deus, por favor, ministre aos nossos corações nesta noite por meio da Tua palavra, endireitando as nossas veredas. Por favor, nosso clamor em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Imagine aí um time de futebol, onde cada jogador, e essa semana passada, retrasada, o aniversário do Gabriel, não foi um time, teve um jogo de futebol, do Davi também, esses dias aí, os meninos estão jogando futebol. Mas imagine um time de futebol, onde cada jogador ele desempenha uma função. É claro, é normal, cada time, se cada um não executar a sua função, vai dar ruim. Então cada um tem uma função específica. Então se cada um jogar da forma certa, a princípio o time vai vencer. Se cada um cumprir com o seu papel, a princípio o time vence. Nem sempre, mas a princípio vence. Então, se um jogador ele quiser fazer tudo sozinho, o que acontece aí para os jogadores de futebol? O que acontece, Gabriel? Se um jogador num time resolver fazer tudo sozinho, o que acontece com a equipe? Vai perder, né? Exatamente, esse aí é bom jogador. Vai prejudicar a equipe. Um time precisa que cada um cumpra com a sua missão. Então, da mesma forma, no corpo de Cristo, cada membro tem um papel vital. E Deus, Ele nos deu dons específicos para que nós sirvamos uns aos outros com humildade e com dedicação. E a passagem de Romanos, do capítulo 12, versos 3 e 8, que daqui a pouco nós vamos ler, ela nos ensina que devemos nos envolver no serviço cristão com a mentalidade correta, reconhecendo quem é Deus e que é Deus quem nos capacita e nos coloca no seu propósito. Então, se você está em Cristo, Deus concedeu a você um dom espiritual com o propósito de glorificá-lo. Quando nós nos tornamos, então, novas criaturas em Cristo, nós não apenas nos tornamos o alvo das grandes bênçãos espirituais de Deus, fomos salvos, justificados, glorificados, santificados, nós não nos tornamos simplesmente o alvo destas bênçãos espirituais, mas também nós somos capacitados para uma vida de propósito em direção ao outro. Uma vida de propósito em direção ao outro. Então hoje, a palavra de hoje, ela vai apontar para esta verdade. Uma verdade que deve encher os nossos corações de alegria. Nós fomos salvos para servir. Nós fomos salvos para servir. Paulo, como nós vimos na semana passada, ele iniciou o capítulo 12 de Romanos, fazendo um apelo para que os filhos de Deus, eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se você não estava aqui, lá no nosso canal no YouTube, tem a pregação do domingo passado, dá um jeito de olhar essa pregação para você sintonizar todas as ideias aqui. Mas basicamente, então, no capítulo 12, Paulo ele aponta para qual deve ser a resposta cristã de um filho de Deus diante da graça de Deus. E ele faz um apelo com base no próprio Evangelho, nas misericórdias de Deus, como nós vimos. Então nós devemos ser movidos a uma vida de consagração, tendo em vista tudo o que Deus fez por nós. E para isso, o não se conformar com este mundo que nós vemos nos primeiros
3 versículos ali, no versículo 1 e 2, renovando a mente de forma contínua, são imperativos. Para ter uma vida de consagração, nós não podemos nos conformar com este mundo e nós devemos renovar a nossa mente de forma contínua até que Cristo volte, até o último dia das nossas vidas. E essas duas coisas são imperativos para os filhos de Deus. E agora, na continuidade do capítulo 12, nos versos 3 a 8, o desafio que nós recebemos nos primeiros 2 versículos, nos versículos 1 e 2, de uma entrega total como um sacrifício vivo, é desenvolvido então. Então nós fomos desafiados nos versículos 1 e 2 a uma entrega total, a ser um sacrifício vivo, a não ter uma vida dividida. E agora nos versículos 3 a 8, ele vai desenvolver, vai nos mostrar quais são os passos que devemos dar, ou pelo menos um dos passos que nós devemos dar. Então Paulo vai deixar claro que um modo prático de ser um sacrifício vivo é servir uns aos outros. Servir uns aos outros. Ou seja, é impossível ser consagrado ao Senhor e inativo em seu serviço, no serviço de Deus. É impossível. Se você tem uma vida de consagração ao Senhor, você estará ativo no reino de Deus, a serviço dos teus irmãos em Cristo e também, inclusive, deste mundo de trevas. Experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como nós vimos semana passada, tem a ver com, o que significa isso? Entender, concordar e praticar com o que Deus deseja, o que Deus nos manda na sua palavra. E praticar tem a ver com o serviço através dos nossos dons, os dons espirituais. Então hoje, a mensagem principal aqui, o tema central da nossa mensagem, é que o cristão consagrado, ele é chamado a ser um servo fiel como um instrumento da graça de Deus. Então, acompanhe a leitura da palavra a partir do versículo 3 do capítulo 12 aos Romanos. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos... esse é o versículo 1. Mas vamos ler desde o versículo 1. Vamos ler desde o versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O cristão consagrado, ele é chamado a ser um servo fiel como um instrumento da graça de Deus. O apelo de Paulo aqui, que primeiro iniciou numa esfera pessoal, nos versículos 1 a 2, uma vida consagrada, agora ele transborda em direção ao outro, nos versículos 3 a 8. Vidas consagradas servem a um propósito. E ele então nos exorta, deixando ainda mais claro como que nós devemos renovar a nossa mente para cumprir com esse propósito.
Esse texto que nós acabamos de ler, então, ele nos ensina que o cristão consagrado, ele é chamado a ser um servo fiel, avaliando-se com humildade, valorizando a unidade na diversidade e respondendo com zelo no uso dos dons para a edificação da igreja. E agora sim, Fabinho, você pode colocar aí. Eu pensei neste acróstico aqui, em cima da palavra ser, para ajudar cada um de nós aqui a lembrarmos dos pontos da mensagem aqui essa noite. Então, o primeiro ponto da nossa mensagem, com base no texto que nós acabamos de ler, sobre como renovar a nossa mente para cumprir o nosso propósito, agora em direção ao outro, Paulo nos convoca no versículo 3, a letra S aí, que nos convoca a sermos humildes. Seja humilde ao avaliar a si mesmo. Reconheça com sobriedade que sua fé e dons vêm de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A renovação da mente do crente, ela se dá quando nós não nos conformamos com este mundo. Ao mesmo tempo, nós precisamos então nos apropriarmos da nova identidade que nós temos em Cristo. E aqui neste verso, no versículo 3, Paulo ele faz um apelo com base na graça que lhe foi dada, para que cada um dos seus irmãos renove a mente, de que forma? Não pensando de si mesmo além do que convém. E o objetivo é apontar o caminho que o cristão deve trilhar, um caminho de serviço em relação aos outros, vivendo para a glória de Deus. Então, para tanto, a renovação da mente, a renovação de mente é de fato necessária. E uma mente renovada, ela é humilde, como a mente de Cristo. Então Paulo, de forma solene, ele roga a seus irmãos que não pensem em si mesmos de forma equivocada. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, nem além e nem aquém, nem além e nem aquém, mas de forma moderada. Pense com moderação, pense de forma equilibrada a respeito de você mesmo. Mas como fazer uma avaliação adequada sobre nós mesmos? Como fazer esta avaliação? Porque, por vezes, nós somos tão orgulhosos, e por tantas outras nós somos tão melindrosos também. A gente vai de um extremo a outro. Como fazer então uma avaliação adequada? Como chegar a pensar sobre si mesmo de uma maneira correta? Nós podemos cair no orgulho pensando, eu tenho todos os dons, eu tenho o dom, todos os outros podem faltar, mas eu tenho o dom. Ou seja, eu não preciso tanto assim do corpo. Ou talvez tenha uma visão equivocada ao pensar sobre dons, de que um dom é sobre você mesmo, diz respeito a você mesmo. E nós podemos cair no outro extremo. Eu não tenho nenhum dom, ninguém precisa de mim. Já que eu não tenho um dom X, então, quer saber, eu não vou fazer nada. Eu queria mesmo é ter aquele dom, então já que eu não tenho, então eu não vou fazer nada. Por que eu não posso ter o dom do fulano? Oh Deus! Então o nosso coração ele é tão enganoso e pode entrar nesses submundos desses dois extremos aqui. E Paulo está exortando que um passo importante para que a gente dê para a renovação da nossa mente, visando a edificação do corpo, que tem como alvo principal a glória de Deus, é que cada um de nós, a gente não pense sobre si mesmo, nem além e nem aquém. Nós devemos avaliar cuidadosamente e de forma humilde o nosso lugar no corpo de Cristo, reconhecendo que tudo o que nós temos é dom de Deus e que nenhum de nós é o corpo todo. Nenhum de nós é o corpo todo.
É por isso que, como eu já mencionei aqui, o pastor não é a igreja. O pastor ele faz parte da igreja e tem dons que Deus deu para ele e função que deu para o corpo, para que o corpo seja edificado. Mas a igreja é o que é pela junção de cada um de nós aqui. A Betel é o que é hoje pela junção deste povo que aqui se reúne a cada domingo. Então, como desenvolver um conceito equilibrado sobre si mesmo? Paulo ele afirma que nós devemos pensar com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E essa medida da fé aqui, que aparece no nosso texto, essa medida da fé que Deus repartiu a cada um, tem a ver com a fé no Evangelho que todo o cristão possui. O padrão pelo qual nós devemos pensar é o próprio Evangelho. Então, todos nós que já tivemos uma entrega total de salvação e confiamos em Cristo Jesus, fomos tomados por esta fé, e Paulo então está dizendo aqui para que a gente utilize-se desta fé que temos no Evangelho para pensarmos a respeito de nós mesmos. Não é como se houvesse aqui uma distribuição de fé, e aí então uns têm mais fé que outros, e aí a partir disso um consegue discernir mais que o outro. Não, todos recebem da mesma fé, e é a partir desta fé em quê? No Evangelho, que você deve fazer uma boa leitura, e vai conseguir fazer a leitura adequada sobre si mesmo, nem além e nem a quem, mas à luz do Evangelho, de acordo com a medida da fé que Deus, Ele deu a cada um de nós aqui. Então, há um único critério que nos auxilia no modo como pensamos a respeito de nós mesmos. E esse critério é a fé que nós recebemos de Deus e que levou a cada um de nós a crermos no Evangelho. Então, em Cristo, nós não somos superiores a ninguém e também não somos inferiores a ninguém. E o modo de fortificarmos a nossa identidade é por meio da renovação da nossa mente, de acordo com a fé que nós temos em Cristo Jesus. Todos aqueles que são salvos partilham desta mesma fé. Então o Evangelho coloca o homem em seu devido lugar, como miseráveis pecadores que de fato somos. E ao mesmo tempo ele resgata o nosso valor, porque nós nos tornamos filhos de Deus e novas criaturas. Se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e o pecado trouxe confusão para tudo isso, agora em Cristo Ele está resgatando tudo isso. E aí então o nosso valor está em Cristo. E aí é a partir do Evangelho, quando nós reconhecemos que somos miseráveis pecadores e merecemos o inferno em virtude dos nossos pecados, que não há mérito algum, e a gente então encontra paz para a nossa alma nos méritos de Cristo e na obra dele na cruz, é então que a partir disso nós conseguimos ter uma medida correta sobre quem somos, nem além e nem a quem. Então o Evangelho coloca o homem no seu devido lugar. E Paulo deseja que os seus leitores, eles entendam que eles devem se enxergar a partir do Evangelho. Esse é o único modo de equilibrar as coisas. Então, em Cristo, o pensamento deve ser o seguinte: Deus me deu a fé, a medida da fé, me resgatando das trevas para a luz. Deus me deu uma nova identidade em Cristo. E no momento em que nós cremos, o Espírito Santo passou a habitar em nós, e nós então temos o fruto do Espírito nas nossas vidas, mas Ele também nos concedeu dons espirituais. Ele nos deu dons espirituais com propósito, para a edificação do corpo de Cristo, a igreja. E Deus fez tudo isso, me deu tudo o que tenho, para a sua glória. Portanto, Deus nos deu a medida da fé, e nos deu os dons espirituais para que fosse possível uma visão correta sobre nós mesmos. Ele nos resgatou das trevas para a luz e fez com que nós crescêssemos. E aí então não nos deixou só assim. Ele nos deu, superabundou. Ele nos deu dons espirituais. E a junção destas duas coisas nos coloca no eixo.
e resgata a nossa identidade, dando propósito para as nossas vidas. E aí somos capacitados a ter uma visão equilibrada sobre nós mesmos. Ser humilde, à semelhança de Cristo, é reconhecer o plano de Deus. E qual que é o plano de Deus? É reconhecer o nosso lugar no corpo e viver em obediência, cumprindo com o nosso papel. Ser um servo fiel, então, como um instrumento da graça de Deus. Então, ter uma visão equilibrada. Às vezes, a gente pensa em alguém orgulhoso só quando aquela pessoa está com aquele peito estufado, com o queixo para cima, né, e batendo no peito como ele é bom. Mas a pessoa que também está ali, prostrada, aquém, cabeça baixa, não sou nada nem ninguém, ela padece do mesmo pecado. A autocomiseração, no fim das contas, é orgulho de coração. O primeiro bate no peito porque é, ou acha que é, e não reconhece que tudo que tem vem de Deus. E o segundo, muitas vezes está ali cabisbaixo, porque queria ser como o outro. E já que não é, não valoriza o que tem, porque queria ser como o outro. O que move um coração altivo e um coração depressivo, muitas vezes, é o orgulho. E aí, somos convocados a ter uma visão correta sobre nós mesmos, nem além e nem aquém. Quando nós entendemos isso, à luz do Evangelho, então somos capacitados a ser um instrumento de Deus, de edificação para a igreja e sal e luz nessa terra que carece do Evangelho. Bom, a isso, esta postura de humildade que devemos ter sobre a avaliação a respeito de nós mesmos, nós devemos acrescentar aí no nosso acróstico ser, com a letra E, o entender. Entenda o valor da unidade na diversidade. Se cada um tem que entender qual é o seu papel, o outro passo é que você precisa compreender que este papel, ele não está solto, ele está conectado com o corpo de Cristo. Cada membro do corpo de Cristo tem uma função essencial. Ser humilde para se submeter ao plano de Deus, servindo com o que Ele tem te dado, mas reconhecendo a completa necessidade que nós temos de uns dos outros. Uns dos outros. Ninguém é autossuficiente. Nós precisamos uns dos outros. Então, quando um irmão peca, nós vamos ali e exortamos o nosso irmão com amor, para que ele se arrependa, para que ele ande de acordo com o que Deus espera de nós. E aí, os versos 4 e 5, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. E Paulo, então, ele faz essa analogia com o corpo humano. As crianças aí que estão estudando o corpo humano, não sei em que ano que se estuda isso, mas a Rafaela, que está fazendo medicina, está lá estudando loucamente o corpo humano. Mas Paulo faz essa analogia aqui com o corpo humano e a comunidade cristã, para reforçar a exortação que ele vem fazendo para os crentes não se considerarem além do que deveriam. E aí então ele está usando essa ilustração aqui. Irmãos, a tentação da autossuficiência, da comparação e do falso orgulho pode nos pegar de jeito quando nós nos deparamos com a diversidade do corpo de Cristo. Mas o objetivo de Deus é que o seu nome seja glorificado nesta diversidade, e que vai muito além da Betel, vai muito além. Mas se nós não vivenciarmos isso aqui, dificilmente a gente vai conseguir ter essa visão mais ampla do reino de Deus, a ponto de que quando nós formos dormir, os nossos irmãos lá no Japão começam a acordar e a agir e a glorificar e a cultuar a Deus. É maravilhoso pensar em missões e ter essa visão ampla sobre o reino de Deus, sobre o corpo de Cristo. Mas claro, isso precisa ser vivenciado aqui, nessa esfera micro, para entender ainda mais o quão grande e diversificado é o corpo de Cristo, com tantos povos e tantas culturas. Então, Paulo faz essa analogia para colocar, para que a gente compreenda qual é o nosso lugar. Então,
assim como em um corpo temos muitos membros e cada membro possui uma função específica, assim também nós, mesmo sendo muitos, somos um só. Esse senso de corpo, quando aliado à missão em comum que nós também recebemos, deve fazer com que a constatação da diversidade, ao invés de nos deixar ansiosos ou inquietos ou cabisbaixos, porque não temos o dom que o outro tem, e deve nos encher de alegria. Eu olho para o lado e eu vejo o meu irmão cheio do Espírito e servindo com disposição, e ao invés de eu cair em inveja, eu me alegro, porque de um modo maravilhoso eu sou um com este irmão. Nós fazemos parte do mesmo time, nós temos o mesmo propósito. Então, eu encorajo a prosseguir ao mesmo tempo em que eu devo me revestir da mesma força para cumprir com o meu papel. Eu olho para o lado e eu quero ver esse irmão transbordando e crescendo ainda mais. Então eu sou instrumento de encorajamento e a força que está nele também deve servir ali como um instrumento de, eu preciso despertar também. E muitas vezes nós caímos na comparação, nós não valorizamos o que Deus nos deu e enterramos, o nosso talento, deixando com que o corpo sofra no fim das contas. Então eu não posso ser negligente no que Deus tem me dado, porque senão todo o corpo sofrerá. Foi Deus quem nos tornou membros através da sua providência. Cada um de nós, irmãos, salvos em Cristo Jesus, somos um presente do Senhor para a igreja. Sim, você mesmo, pelo qual a igreja pode e também deve se alegrar. Foi Deus que fez isso. Mas para que essa realidade, então, seja amadurecida aqui na nossa igreja, nós precisamos de uma mente renovada, transformada, que considera que o alvo de cada um de nós, de cada membro, é fazer com que o corpo cresça na semelhança do caráter de Cristo para a glória de Deus. Então, cada membro do corpo coopera com todos os outros membros para um crescimento saudável. Eu convido você a abrir a sua Bíblia ali em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, nós vamos ler os versos 11 a 16. Efésios 4, 11 a 16. Diz assim a palavra do nosso Deus: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O propósito do serviço é a edificação da igreja para a glória de Deus. A maravilha do corpo de Cristo é justamente essa unidade com diversidade. Não compreender essa beleza e não se sujeitar ao plano de Deus nesse sentido, fará com que o corpo sofra. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 14. 1 Coríntios 12, a partir do verso 14. Diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé,
porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Até aqui. Cada membro é essencial para o funcionamento de um corpo. E Paulo está fazendo essa analogia em mais de uma das suas cartas, como vocês puderam ver aqui. Se entendemos que os nossos dons vêm de Deus, então nós devemos também reconhecer a necessidade de cada membro no corpo. Nós precisamos então evitar correr da comparação, da inveja, lembrando que cada dom tem um propósito. Bom, voltando para o nosso acróstico então, primeiro o Senhor nos convoca a uma postura de humildade, seja humilde ao avaliar a si mesmo dentro desse propósito de Deus. Depois, somado a isso, Ele nos convoca a entendermos o valor da unidade com diversidade, e agora então ali, na letra R. Na letra R. Responda com zelo no uso dos dons. Responda com zelo. Versos 6 e 8 vai nos encorajar a isso, a servir com dedicação e excelência para a edificação da igreja. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. E aí, então, nós já lemos, ele alista aqui alguns dons que nós vamos olhar. A resposta prática de uma mente renovada será o zelo no uso dos dons. Paulo, ele escreve que nós somos um só corpo, porém temos diferentes dons que não podem ser deixados de lado ou desprezados por falta de dedicação. A força que nos permitirá, então, agir com diligência e excelência vem de Deus, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Vem de Deus. O reconhecimento de que Deus é quem concede os dons é indispensável para termos um conceito equilibrado acerca de nós mesmos e servir com humildade. O que temos vem de Deus. E já que é Ele quem nos deu, não fazer nada com este presente reflete um coração insensível à voz de Deus, e até por que não dizer um coração em rebeldia contra Deus. Uma outra observação importante aqui no versículo 6 é que Deus nos deu a bênção de vários dons, diversidade aqui de dons para a igreja. Paulo ele está afirmando então que os crentes têm, o que está na palavra ali, dons, eu vou ler aqui em português, tá? Numa transliteração a lá português, mas vai dar para entender, né? A palavra para dons aqui, charismata, dons. E aí Paulo faz uma espécie de trocadilho aqui, porque ele está dizendo que cada um deles é produto da charis de Deus, que é graça. Então essa charismata, que é fruto da charis, esses dons que é fruto
fruto, que é produto da graça de Deus, vem de Deus. E mais uma vez a ênfase aqui está na combinação da diversidade e da unidade. Então a exortação de Paulo nesses versículos 6 a 8 gira em torno do uso correto desses dons, que devem servir não para a glória do homem, não para o engrandecimento próprio. Então Paulo, ele passa a falar destes dons aqui como exemplos do que vem a ser essa unidade com diversidade. Porque, é claro, não se esgotam os dons aqui. É só uma lista representativa. Então eles servem como um exemplo do que Paulo está querendo dizer sobre a importância desta unidade na diversidade. Então, antes de nós continuarmos olhando para esses versículos 6 a 8 aqui, é importante a gente responder uma questão. O que é um dom espiritual? O que é um dom espiritual? Há muita bagunça em torno disso por aí. Um dom espiritual é uma manifestação do Espírito de Deus que habita em nós. É uma capacidade sobrenatural dada por Deus a cada cristão com um propósito, para edificar a igreja e glorificar a Deus. Então são dádivas da graça. E Deus distribui esses dons entre os seus filhos, entre os cristãos, conforme a sua vontade soberana. E não só isso, Ele capacita a cada um para exercê-los. No nosso texto, ele vai listar 7 dons. Como eu falei, é uma lista representativa. Quando nós olhamos para outros textos, como em 1 Coríntios capítulo 12, Efésios capítulo 4, e ainda outros textos aqui em Coríntios também, e quando comparamos com Romanos, com esse texto que nós acabamos de ler, nós ficamos diante de 4 listas, que se nós fôssemos fazer uma coluna aqui, surgiriam 4 colunas, que juntas nós poderíamos alistar cerca de 20 dons espirituais, que estão alistados na palavra de Deus. E como Deus, então, com essas 4 listas aqui, o que fica claro para nós? Que Deus, Ele se preocupa em alistar esses dons espirituais, nos dizendo quais são esses dons, embora Ele os distribua de uma forma criativa. Alguns têm um dom, outros têm até mais de um dom, espiritual. Então, mas como Deus se preocupa em alistá-los, então nós não saímos por aí criando uma lista própria do que vem a ser um dom. Deus já nos disse quais são os dons espirituais. Nós não saímos por aí inventando dom espiritual, E aí é importante ter esse discernimento. É Deus quem diz o que é. Ou seja, um dom espiritual não é talento, não é vocação, não é personalidade ou fruto do Espírito. Embora todas estas coisas, elas também nos são concedidas por Deus. Sim, os teus talentos, a tua vocação, a tua personalidade que você recebeu do Senhor. Personalidade que precisa ser mortificada aos pés da cruz, mas você recebeu do Senhor. Uns mais expansivos, outros mais quietos. Então, nós temos que fazer essa distinção aqui. É uma capacitação sobrenatural, uma manifestação sobrenatural da graça de Deus. E todo cristão recebe de Deus um dom espiritual para a edificação da igreja. Olha que notícia boa. Todos nós aqui, além da grande salvação que nós recebemos, Deus nos encheu de propósito e nos deu um dom espiritual para a edificação da igreja, para fazer diferença aqui, neste corpo. Agora, é claro que a ênfase na palavra de Deus não é para que agora você se torne agora um caçador de dons, tentando agora descobrir qual que é o seu dom. Inclusive, convém que aqueles que te cercam possam reconhecer os dons, inclusive. Então, não é para que você saia daqui hoje com uma lupa tentando caçar qual é o seu dom espiritual. Essa não é a ênfase principal. Ao invés disso, empenhe-se em servir o corpo em amor,
Empenhe-se em crescer em semelhança de Cristo, e certamente Deus usará você com aquilo que Ele tem te dado. Então gaste as suas energias servindo, e o dom, ou os dons que Deus te deu, certamente serão manifestados. Certamente serão manifestados. Não fica perdendo tempo para tentar descobrir qual é o seu dom. Coloca a mão na massa. Interaja, portanto, com os teus irmãos em Cristo, porque ninguém aqui está falando de cargo na igreja, mas nós estamos falando de mutualidade. Até porque nós não vamos ter cargo para todo mundo na igreja. Já pensou se você só fosse empregar os dons espirituais que Deus te deu, se você estivesse numa função específica, ou é professor da EBD, ou na mesa administrativa, ou no louvor, não vai ter espaço para todo mundo. No entanto, o Senhor deseja que todos nós estejamos servindo a igreja com o dom que você recebeu. Então, não precisa se tornar um caçador, basta você obedecer ao Senhor servindo, porque aquilo que Ele te deu, que é uma manifestação da graça de Deus e sobrenatural, adivinha o que vai acontecer? Se você estiver cheio do Espírito, ou seja, esvaziando-se de si mesmo para que Deus ministre ao teu coração, porque é isso, você se deixar ser cheio do Espírito Santo, é uma atitude, o encher, deixai-vos encher, é uma atitude passiva, porque o que nós temos que agir em relação a isso é abandonarmos a nossa carne, é mortificarmos a nossa carne. Então, quando nós mortificamos a nossa carne e abandonamos o pecado, adivinha o que Deus faz? Nós somos cheios do Espírito. Ele que nos enche. A nossa tarefa não é, eu tenho que me encher. Não, a nossa tarefa é, eu tenho que me esvaziar de mim mesmo, da minha autossuficiência, do meu orgulho. E aí então, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, então vão se tornando esse canal de Deus, e vão sendo cheios mesmo do Espírito Santo. Deixai-vos encher. E aí então, à medida em que você se deixa encher, aquilo que você recebeu, que é uma manifestação sobrenatural, será natural na sua vida, através da sua vida. Será facilmente reconhecido por aqueles que te cercam. Que coisa boa. Então não precisa sair daqui hoje, qual é o meu dom, qual é o meu dom? Saia daqui hoje, quero servir, quero amar os meus irmãos, quero proclamar o Evangelho, quero estar ativo na igreja. Aí então naturalmente o Senhor vai usar a sua vida, porque o Senhor escolheu você para usá-lo mesmo na sua obra, para a edificação deste corpo local. E aí eu volto a repetir, por isso que não tem espaço para crente isolado. Não tem. Os desigrejados estão em rebeldia contra o Senhor. Como vivenciam a mutualidade bíblica? A edificação da igreja. Porque tem isso, você tem que evangelizar e ser sal. E alguém pode falar, não, mas eu estou evangelizando todo mundo. Sim, e a edificação da igreja? Em que esfera isso está se dando? Mas há quem tenha o seu nome no rol de membros, que haja como se fosse um desigrejado, que você enxerga uma vez na vida e talvez na morte, né? Que não seja assim, que o Senhor nos levante. Então, esse texto aqui, esses 7 dons representativos, descreve o tipo de atitude que se deve ter em relação a cada um deles. Paulo vai descrever. E na prática, então, o que Paulo está querendo destacar, com esses 7 exemplos que ele vai dar aqui, é que cada um de nós deve desempenhar o seu dom com o máximo de diligência e excelência. Não para ser visto ou reconhecido pelos homens, mas para o serviço dos homens e de Deus. Então vamos rapidamente olhar aqui para os dons mencionados pelo apóstolo Paulo nessa lista representativa, e vamos entrar, nós não vamos entrar em todos os pormenores sobre estes dons aqui, até porque não temos tempo para isso, mas vamos olhar para cada um deles, e o destaque então se dará ao modo como esses dons devem ser exercidos. Então, primeiro, Paulo ele fala sobre profecia. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. E profecia tem a ver com proclamar a palavra de Deus com a devida autoridade divina.
Embora no Novo Testamento a gente até tenha ali algum relato ou outro de alguém que aponta para algo que vai acontecer no futuro, basicamente, profecia no Novo Testamento tem a ver com proclamação da palavra de Deus com a devida autoridade. Então, a essência de profecia no Novo Testamento tem a ver com isso. Antes, envolvia proclamar à comunidade, então, a informação do que Deus havia revelado para a edificação da igreja, antes de simplesmente ficar anunciando o que vai acontecer em determinada situação futura. Essa é a essência, né? Revelar para a igreja aquilo que Deus já comunicou. E hoje isso se manifesta, então, através da pregação e do ensino das Escrituras. O sola Scriptura. Nós já temos tudo o que precisamos da revelação de Deus para as nossas vidas. E aí Paulo então fala que isso deve ser feito à medida da proporção da fé. E no caso, então, Paulo aqui está deixando claro que cada profeta deveria usar o dom de forma correta, ou seja, segundo a proporção da fé. E aqui o sentido dessa expressão tem a ver com o profeta profetizando com coerência, não afirmando então nada que esteja em conflito com a fé cristã. Um profeta então de Deus, esse que recebeu do Senhor a capacidade de proclamar a verdadeira palavra, deve explicar esta palavra em coerência com a fé em Cristo Jesus, e nada mais e nada a menos. Então ele está exortando, vocês que têm esse dom e esta função no corpo de Cristo, façam isso segundo a proporção da fé, não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, não inventa a moda, é de acordo com a palavra, com as Escrituras. Esse é o dom. E é assim a diligência que tem que se ter em relação a este dom. Há muitos que hoje se autodenominam profetas, e quando abrem a boca falam heresias e coisas que contradizem a palavra, buscando glória para si, honra para si, enchendo o ego de pessoas que preferem confiar em homens a se submeterem a Deus e ao que a palavra já revelou. Estão com coceira nos ouvidos para ouvir o que Deus tem para dizer e não estão se importando com o que Deus já disse. Obedeçam, guardem os meus mandamentos. Temos que tomar cuidado, sermos zelosos também. Estamos dando ouvidos para quem? Com a internet, então, você está a passo de um herege a um clique. A um clique, cuidado. Depois ele cita o ministério. Ministério. Se ministério, dedique-se ao ministério, no versículo 7. E a palavra aqui para ministério, utilizada por Paulo, olha que interessante, é diaconia. Ou seja, ministério aqui se refere ao mesmo tipo de trabalho que nós atribuímos ao diaconato. Trata-se de um tipo de serviço dos cristãos em prol de outros, e possivelmente aqui um serviço que envolve organizar e prover as necessidades materiais da igreja. Então Paulo, ele exorta aqueles que têm este dom de serviço a terem uma dedicação a este serviço. Depois ele cita o ensino, o que ensina, esmere-se ao fazê-lo. Ensinar é preservar e repassar com clareza a sã doutrina e as suas implicações para a vida. Envolve a transmissão da verdade do Evangelho, como ela foi preservada ali pela igreja ao longo da história da igreja. Então Paulo deseja que aqueles que têm esse dom o usem fielmente, não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda. E aí então ele também cita exortação. O que exorta, faça-o com dedicação, versículo 8, estimular pessoas a viverem a verdade das Escrituras. A palavra aqui está firmado num verbo, paracaléu, e esse verbo é utilizado aqui, tem um significado abrangente, vai desde encorajar, exortar, até confortar, conciliar. E isso deve ser feito também com esmero, com dedicação. A exortação, então, tem como alvo o coração, a consciência, a vontade, né? Sendo a ênfase aqui, então, tanto de exortação ou de consolo, a aplicação deste dom aqui, ela deve considerar uma visão ampla sobre o significado do que vem a ser consolação. Depois ele cita também, nessa lista rápida aqui, contribuição. O que contribui com liberalidade. Interessante, né? Todos nós temos a responsabilidade de contribuir, mas há alguns entre nós que recebem do Senhor
uma graça sobrenatural em relação a cada um desses dons. Todos nós temos a responsabilidade sobre todas essas questões que estão aqui. Mas há alguns entre nós, é quase como que Deus levantando para servir de modelo. Uau, olha aquele irmão ali. A graça abundando sobre a vida dele. Eu quero imitar a conduta desse irmão. E aqui ele diz, né? Aquele que contribui com liberalidade, distribuir recursos com liberalidade e alegria para pessoas e ministérios necessitados. O diaconato, ele também tem uma função, uma preocupação com cuidado com o próximo, mas aqui trata-se de um cuidado que parte do pessoal. A pessoa que tem esse dom, ela dá do que possui na sua esfera pessoal. Nós aqui apoiamos a Missão Vida, né? Mensalmente nós enviamos como igreja ali algo simbólico para a Missão Vida. Mas nós não podemos nos acomodar a isso, né? Da nossa responsabilidade, mas há alguns entre nós que são tomados por esse dom que Deus recebeu, que não se contentam em só ofertar ou abençoar os necessitados via igreja, né? Oficialmente, mas além disso, ainda vai lá e individualmente faz isso, e faz com liberalidade, com alegria. A pessoa que tem esse dom dá o que possui da sua esfera pessoal, ou seja, ela não fica presa à contribuição do que já é entregue de forma coletiva pela igreja, mas contribui de forma pessoal. E para esse dom, a exortação de Paulo é que seja feito com generosidade, liberalidade, mas também carregando essa ideia aqui de liberalidade. Sabe o que tem a ver? Tem a ver com murmuração, sem murmuração, com sinceridade, sem segundas intenções. Então parece que é aquilo que nós recebemos. Paulo também está dando um alerta para nós. Vocês receberam algo de Deus, deixa eu alertá-los. Não deixa que a carne de vocês se sobreponha àquilo que vocês receberam. Mortifica essa carne para que o dom que vocês receberam realmente transborde, seja evidente para todos. E aí tem essa exortação em cada um. Porque ele já recebeu o dom de contribuição, mas aí tem uma exortação: faça com liberalidade. Esmere-se em fazê-lo. Ou seja, a nossa carne está em constante luta contra o Espírito, embora Deus vá fazer a sua obra independente de nós. A presidência, o que preside com diligência, liderar o povo de Deus em direção a Cristo e seu reino. Isso deve ser feito com diligência, com zelo. Estar em uma liderança requer serviço e responsabilidade. Então deve-se ter disposição para abandonar o ócio, para abandonar toda a preguiça, aqueles que presidem. Muitas vezes abandonar o nosso bem-estar para organizar, para endireitar o grupo que você está liderando. Então cuidado para não negligenciar o dom que Deus te deu, ou o dom que Deus tem te dado, dando desculpas, alegando aí inconvenientes ou incapacidade às vezes para assumir uma função de liderança. Certifique-se de que não se trata de preguiça. E aos que já estão como líderes, haja biblicamente para a edificação da igreja. Você vai ter que pagar um preço mesmo por ser líder, desgastando-se mesmo por amor aos outros. E por fim, misericórdia. Quem exerce misericórdia, faça isso com alegria. Consolar e socorrer membros do corpo de Cristo que sofrem. Aí o pobre, o carente, o que está doente, é um dom que tem íntima ligação com o de contribuição e deve ser feito com alegria. Prontidão e alegria para com os aflitos será por si só um instrumento de aconchego e cuidado. Alguém que está ali cabisbaixo, doente, precisando de cuidado, alguém que aparece com alegria para servir, já por si só isso é um instrumento de bálsamo sobre a vida daqueles irmãos. Não há nada pior do que ser cuidado por alguém que está com má vontade, mas ser assistido por alguém que demonstra alegria em servir é um bálsamo. Você está lá queimando de febre e alguém chega ali, né, com uma bolsinha de gelo para botar na testa. Nossa, que alegria, mas alguém reclamando, vive doente, como um peso. Deus exorta aqui aqueles que possuem esse dom, não que todos nós tenhamos que agir com misericórdia, mas que façam isso com alegria, mortificando a sua carne. Dedicação, esmero, liberalidade, diligência, alegria para a glória de Deus.
A transformação que Deus requer de nós, o apelo para que tenhamos uma vida consagrada como um sacrifício vivo, nos conduzirá a uma vida de serviço e edificação. No fim, é um chamado para uma vida cristocêntrica, onde Cristo está no centro, que resultará em uma vida outrocêntrica, onde o relacionamento com o outro revela quem governa o nosso coração. Então nós fomos salvos para servir, meus irmãos. O cristão consagrado é chamado a ser um servo fiel como um instrumento da graça de Deus. Então, quando servimos com humildade, confirmando que nossos dons vêm de Deus, e com unidade, valorizando a contribuição de cada membro, nós somos fortalecidos como igreja. Nós seremos fortalecidos. Então não se trata de um esforço individual, mas de um trabalho coletivo, movido pela graça divina que nos capacita. Deus nos deu dons, para que juntos nós cumpramos o seu propósito. Que sirvamos então com dedicação, não buscando aplausos, mas visando a edificação do corpo de Cristo e a glória de Deus. Então, meus irmãos, pergunte-se, como você pode usar o dom que recebeu para contribuir com o avanço do reino e para o bem da igreja, desta igreja local? Então, que ao colocar em prática o seu dom, você lembre de que é Deus quem opera em você, e Ele é digno de toda a honra e de todo o louvor. Esse é o passo concreto de exortação de Paulo sobre o que vem a ser uma renovação da nossa mente. Então, o primeiro passo é você fazer uma autoavaliação coerente à luz do Evangelho, entendendo o teu papel. Você foi salvo para servir, e Ele te deu um presente que você não pode esconder. Quando você esconde, todo o corpo sofre. Mas quando você mortifica a sua carne, se arrependendo até dos teus pecados, então o Senhor, Ele tem prazer em usar você e eu, miseráveis pecadores. E aí Ele é glorificado, Ele é exaltado. Então, decida mudar a postura e a fazer de fato esta avaliação que o Senhor nos convocou nessa noite. Vamos orar? Bondoso Deus, obrigado porque o Senhor não nos deixou desamparados. Obrigado porque a base de tudo que somos e de tudo que o Senhor nos deu consiste na tua iniciativa, ao enviar o teu Filho Jesus Cristo que morreu na cruz em nosso favor. Obrigado porque esse apelo com base nas tuas misericórdias, no teu Evangelho, é consistente. Então, Senhor, nós não queremos nos conformar com este mundo de trevas, mas nós queremos nos entregar por completo a Ti, oferecendo o nosso corpo como um sacrifício vivo a Ti, renovando, portanto, a nossa mente, uma renovação de mente. Queremos experimentar a Tua vontade, entendendo o que o Senhor nos pede, aceitando o que o Senhor nos pede, reconhecendo a Tua vontade e obedecendo, praticando a Tua vontade. E hoje o Senhor nos deu uma diretriz sobre como fazer a Tua vontade, sobre como ter uma mente que não se conforma com este mundo, é entendendo o nosso lugar neste mundo, entendendo o nosso lugar no corpo de Cristo, não pensando além do que convém, mas tendo uma visão equilibrada sobre nós mesmos. Obrigado por Cristo Jesus, que na cruz deixou muito claro a nossa condição pecaminosa, mas ao ressuscitar, vencendo a morte e o pecado, nos deu nova vida, nova identidade, e por meio do Santo Espírito que em nós habita, nos deu o presente gracioso de um dom para a edificação do teu corpo. Que o teu Espírito ministre ao coração de cada um de nós aqui, a nos levantarmos, mortificando a nossa carne, para que o Senhor nos use com propriedade, com ousadia, e que possamos, ao ver o dom de um irmão nosso, nos alegrarmos e te bendizer e te glorificar, ser esse instrumento de encorajamento, quando olhamos e vemos a Tua graça operando na vida dos nossos irmãos, e estarmos atentos, clamando por misericórdia,
porque também queremos e somos capacitados por Ti a viver essa nova vida, e a viver de forma ativa no Teu corpo, com o que o Senhor tem nos dado. Que assim seja, Senhor, sobre esta igreja, que aqueles que aceitam esta palavra com o coração aberto, ó Deus, que o Senhor transborde sobre a vida deles da sua graça. Se há algum coração aqui endurecido não contra mim, mas contra a Tua palavra, ó Deus, que o Senhor convença do pecado e do juízo, por meio do Teu Espírito Santo, e que o Senhor venha transformar os relacionamentos e tudo o que se levanta contra a unidade desta igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.